Silêncio. Vai andar. Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vou começar fazendo a chamada, tá, gente? Fazer a chamada tem 21 online e aqui presencial nós estamos em 6. Vou fazer a chamada e eu peço para vocês que estão em casa abrir a câmera para a gente, por favor, só para pelo menos fazer a chamada, tá? Adolfo. Não. Aline. Presente. Oi, Aline. Ana Carla. Presente. Ana Clara. No presencial? Ainda não, às vezes ela vai chegar aqui, né? Ana Luísa. Presente. Ana Luísa. Ana Raila. Não? Professora? Oi. Oi, Adolfo. Adolfo. Tá Eu bem. estava tomando água, não vi. Perdão. Tá. Obrigada. Nada. Andressa. Angélica. Não? Carla Alves. Presente. Oi, Carla. Daniela. Não? Débora. Presente. Débora. Emily. Presente. Gabriela Rodrigues. Presente, eu tô aqui. Oi, Gabriela. Meu Gabriela. celular travou, desculpa. Não tem problema, não. Gabriela Agnes? Não? Ela tá... Presente. Oi, Gabriela. Ok.
Gabriele Rodrigues. Presente, professora. São três, Gabriela, Gabriela com dois L's e Gabriele. Germany, né, que fala? Eu acho que a Germany falou para mim semana passada. Ela ainda não está aqui. Uli. Acho que é a Uli. Jéssica Assis. Não? A Jéssica Ramos falou que não está conseguindo ouvir. Camila Costa. Presente. Oi, Camila, obrigada. Cássio Henrique. Lara. Acho que a Lara não entrou ainda. Laura Guimarães. Também não. Laura Miranda. Letícia. Ah, não, Letícia não. Letícia Caroline. Presente. Oi, Letícia. Lucas Fernandes. Oi, Lucas. Maria Eduarda. Presente. Professora, eu acho que a senhora já passou meu nome. Laura Miranda, né? Tá bom. É, Laura Miranda, ok. professora. Oi. Eu falei presente, a senhora ouviu? Oi, Maria Eduarda, obrigada. Maria Fernandes. Maria Fernanda, desculpa, Maria Fernanda. Presente, professora. Obrigada. Mariana Rodrigues. Presente, professora. Oi, Mariana. Mariana Rosa. Presente. Michele Salles. Micaele. Micaele tá aqui. Micaele, acho que o áudio dela não tá saindo. Paulo Antônio. Presente. Poliana Martins. Rayane. Presente. Raíssa. Sara. Oi, Sara. Thaís. E Tiago. Presente. Beleza. Obrigada, gente. Deixa eu compartilhar a tela, ver se vai dar para a gente ver aqui, tanto no presencial quanto aí em casa. Era para estar aparecendo ali. Ah, deu. Vai, luz ali. Nós vamos continuar hoje com o estudo dos grupos alimentares. Tá? Na semana passada, a gente estudou cereais e hoje a gente vai ver as leguminosas e oleaginosas. E fruta, verduras e legumes. Eu vou tirar aqui só um pouquinho, gente, já eu coloco. Então, nós vamos estudar todos os grupos alimentares do Guia Alimentar. E aí, hoje nós temos 2 grupos para ver, e são 2 grupos bem grandes, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês me parem aí e façam perguntas, por favor, tá? Antes da gente continuar com o conteúdo, eu queria só passar para vocês em relação à distribuição de notas desse ciclo. Como que vai ficar? Bom, deixa eu até anotar para vocês. Vou anotar aqui no chat. Não vai aparecer ali. Nós temos a primeira VA, que vale 50 pontos. Temos um trabalho que eu deixei para vocês referente à aula de hoje, que são 2 perguntas. Uma pergunta sobre leguminosas e uma sobre frutas, que vai valer 38 pontos.
e 2 pós-aula, que valem 12 pontos, né? Cada um vale 6. Um pós-aula da semana passada e vai ser um pós-aula da semana que vem, tá? Então, as atividades do AVA, que está sempre lá em pós-aula, é que vai totalizar esses outros 50 pontos para fechar os 100 pontos. A gente já falou sobre a prova, não já? Na semana passada? Falei com vocês que vai ser também online, e aí vocês têm que fazer a prova no dia da aula. Então, diferente do que foi na primeira VA, que vocês podiam fazer durante a semana, nessa segunda VA agora, vocês têm que fazer no dia da aula. Então, no caso da nossa disciplina, vocês vão ter que fazer a prova no dia... Vai dar dia 8 de maio. Não, dia 15, perdão. Então, a nossa prova vai ser dia 15 de maio, tá? Vocês vão ter das 18 às 23h59 para fazer a prova no dia 15 de maio, tá? E aí, essa prova vai ser só uma tentativa. Mas ela vai continuar naquele formato de prova objetiva de 10 questões, tá bom? E aí, eu vou deixar o pós-aula, essas atividades para vocês, sempre no AVA, e vou deixar aberta até o domingo. Então, vocês têm, acho que é dia 14, sexta-feira. Eu devo ter olhado errado aqui. Eu vou deixar para vocês aberta até domingo para ficar mais fácil. É dia 14, a sexta-feira. Tá? Então, a prova é dia 14. E aí, eu deixo as atividades do pós-aula aberta até o dia 16, para ter um prazo maior para vocês fazerem. O que é importante? Nessa disciplina nossa, nós temos 4 atividades que vão somar. Aliás, são 3 atividades só, que vão somar para valer esses 50 pontos. São 2 pós-aula, um da semana passada, que é o objetivo, só de marcar X, e o outro que vai ser da semana que vem, tá? Cada um desses vale 6 pontos cada, então vai ter 12 pontos aqui. E o trabalhinho que eu deixei lá para vocês, que na verdade não é nem trabalho, são 2 perguntas, uma referente a leguminosas e uma referente a frutas, que valem 38 pontos. Tá? Então, eu vou tirar lá do AVA, vou corrigir e vai valer 38 pontos. E a prova que vale 50. Então, no total, 50 pontos, 100 pontos. Certo? Alguma dúvida com a pontuação do ciclo 2, gente? Professora, essa atividade é manuscrita ou é digitalizada? Digitada mesmo. Vocês Tá podem bom. mandar ela para mim lá no AVA também. Pode pôr em Professora? cima, dentro do arquivo que a senhora mandou? Isso. Tá certo, obrigada. Pode responder no próprio arquivo, tá? Eu deixei lá em Word para vocês, aí vocês podem responder no próprio arquivo. Não foi nada, pode entrar. Mais alguma Professora? dúvida, gente? Oi. Eu não sei se a senhora falou meu nome na chamada, que minha internet tinha caído. Aí eu entrei aqui de novo pelo celular. É a Jéssica, não é? É Letícia Andrade. É a Jéssica. Professora, eu também entrei depois, mas eu tô aqui. Micaele Stephanie. Professora, eu Certinho. também, Jéssica Ramos. A Lara chegou aqui. Micaele, Lara. Quem mais E entrou? Letícia. Letícia Andrade. Isso. Jéssica, eu tinha visto o seu lá. Jéssica Ramos, né? Ah, tá. Isso. Tá. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai começar com as leguminosas e oleaginosas. Qualquer dúvida, gente, vocês me parem, tá? Pessoal, Anotou meu nome, professora? Daniela Oliveira. Aham. Tá, obrigada. Acho que eu já tinha dado presença já. Então, vamos lá. Gente, eu tirei essa notícia aqui do site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que mostra que o consumo de leguminosas no nosso país cai a cada ano, tá? A gente teve uma pesquisa realizada pelo governo brasileiro que mostra que esse decréscimo, ele acontece principalmente, aqui ainda mostra, tá vendo? O meu lápis aqui. Ó, a gente tinha um índice de 10%. Ele foi passar. A gente tinha um índice de 10% de consumo, tá? E isso caiu para
menos de 5% da população brasileira. Ou seja, quando a gente fala do consumo de leguminosas, cereais, leguminosas e oleaginosas, que é esse grupo que está marcado aqui, ó. Não precisa ver meu mouse, não, né? Deixa eu pegar por aqui. Mais fácil. Quando a gente fala desse grupo aqui, aqui não aparece para vocês, gente. Esse grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, que é o primeiro quadradinho, na pesquisa realizada em 2002, que é o quadradinho azul, era 10%, cai em 2008 para 8% e em 2017 e 2018 para 5%. Tá? Por que que isso é preocupante, gente? Porque a gente vê aqui o menor consumo desses alimentos e para o preparo de cereais e leguminosas, a gente entende que a gente precisa ter um preparo, uma cocção, né? Aqui entra o grupo dos arroz, das raízes e tubérculos, dos feijões. Então, as pessoas estão deixando de comer a comida para consumir alimentos industrializados. E isso é um fato muito preocupante na nossa realidade. Quando a gente olha na pirâmide alimentar, o grupo de carnes e ovos, feijões e leguminosas está juntinho ali na pirâmide, onde eu coloquei o quadrinho cor-de-rosa. E é indicado que as pessoas consumam pelo menos uma porção de leguminosas por dia. Só que o brasileiro ele não está conseguindo fazer esse consumo. Por quê? O que são as leguminosas? Basicamente, no nosso dia a dia é o feijão, né? E as pessoas, na maioria das vezes, não estão mais comendo arroz com feijão, a carne, aquelas refeições completas. Nesse grupo, gente, a gente tem, quando a gente vai comparar em termos nutricionais, as leguminosas, elas conseguem fornecer para a gente proteína o equivalente ao que as carnes fornecem, tá? Então, elas situam-se no mesmo nível das carnes e ovos, leite e derivados em termos de proteína. Elas são substituto das carnes em termos de proteína, tá? Nesses grupos, então, a gente tem feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, o amendoim, são todos pertencentes. No grupo das oleaginosas, a gente tem as castanhas, nozes, amêndoas e avelãs, tá? Então, aqui algumas figuras das leguminosas, né? Grão de bico, não sei se vocês já comeram grão de bico. Pessoas vegetarianas geralmente consomem bastante, tanto o grão de bico quanto a soja. Não sei se vocês já consumiram também, tá? E a lentilha, no nosso estado, é mais usual consumir no Réveillon, né? Que o pessoal come para trazer prosperidade, enfim. E os feijões aqui na nossa região, a gente tem o hábito de consumir o feijão carioquinha. Já no Rio de Janeiro, algumas outras regiões é o feijão preto. No Nordeste, o feijão branco. E a gente vai ver que existem algumas diferenças nutricionais entre esses feijões. Mas todos esses alimentos, tá, são ricos, são fontes de proteína, principalmente proteína. Então, a gente usa sempre a mistura, acho que eu já falei isso para vocês, né? Arroz com feijão para fornecer a quantidade de aminoácidos essenciais que a pessoa que não consome carne precisa no dia a dia. Então, é um grupo muito importante. Então, professora, Oi. Não sei se você lembra uma época que falava que soja fazia muito mal, e eu queria saber se ela prejudica a saúde, apesar dela ser uma fonte de proteína. Não, não prejudica a saúde de forma alguma. Eu lembro que teve uma vez que, nossa, foi uma febre, o povo falando que não podia comer soja, nada seria derivado da soja. Não. Na verdade, tem alguns homens, eu tenho um primo mesmo que fala que não bebe aquele suco à base de soja, porque senão vai virar mulher. Eles têm esse preconceito, mas o que acontece? A soja, ela é precursora de alguns estrógenos, de alguns hormônios femininos. Então, ela ajuda a combater alguns sintomas de menopausa, principalmente quando a mulher vai entrar na menopausa, ela faz o consumo de soja em maior quantidade, para ajudar a melhorar essa produção hormonal feminina. Mas isso significa que homem não pode consumir soja, porque vai virar mulher, e não significa que a soja tem malefício também, tá? A gente vai ver essa composição nutricional. Não faz sentido, tá? Professora, eu acho que é por causa que na época as pessoas falaram por causa da quantidade de agrotóxicos na soja. Eu acho que é por isso que causou um medo.
Aí os agrotóxicos já é um outro assunto, né? Que a gente tem uma alta quantidade de agrotóxicos em vários alimentos, principalmente grãos, no Brasil. Até ontem eu estava vendo um vídeo, um casal foi fazer um ensaio de fotos numa plantação, não sei se vocês viram isso, uma plantação de soja. E aí veio o monomotor, jogou agrotóxico neles tudo, assim, tomaram um banho de agrotóxico. O uso de agrotóxico no nosso país é muito alto, tá? É excessivo. Então, a gente tem esse problema em relação a vários alimentos, não só a soja. Tá? Mas isso não tira o poder nutricional da soja em si. Já é um problema da questão de excesso de agrotóxico. Tá? Bom, então as leguminosas, de maneira geral, elas são ricas, né? São fontes de proteína. Elas têm também o carboidrato, que lembra quando a gente estava estudando carboidrato, a gente tem duas reservas de carboidrato. No ser humano é o glicogênio, e nas plantas é o amido. A forma que a gente reserva energia no ser humano é o glicogênio, no fígado e nos músculos. E nas plantas é o amido. Então, a gente encontra o carboidrato nas leguminosas na forma principalmente de amido, tá? Geralmente são baixos em teor de lipídios, só que a soja tem 47% do seu teor é lipídio. Por isso que a gente extrai o óleo da soja, que é o óleo que a gente consome rotineiramente em casa, porque é um alimento, é um grão rico em lipídio. Também é fonte de fibras, principalmente a celulose. Apresenta grande quantidade de folato e fósforo, geralmente, tá? A grande maioria. Tem fitoquímicos. E aí a gente tem as saponinas e os fós, que são frutoligosacarídeos, são carboidratos complexos, fibras, tá? Que são agentes anticarcinogênicos também. Então, as características principais das leguminosas são essas. Quando a gente vai olhar para elas, em relação à quantidade de proteína, acho que a gente falou disso numa aula, que a gente tem proteínas de mais alto valor biológico e de menor valor biológico. Né? As proteínas de origem animal, elas têm maior valor biológico. A gente consegue absorver melhor, aproveitar melhor essas proteínas do que as proteínas de origem vegetal. Mas, embora a gente tenha nas leguminosas uma alta quantidade de proteína de origem vegetal, porque está vindo de um vegetal, a gente não tem absorção tão alta quanto uma proteína de origem animal. Mas, mesmo assim, é uma considerável fonte de proteína na nossa alimentação. Tá? E aí a gente geralmente, agora com o desenvolvimento de alimentos transgênicos, a gente tem esses alimentos melhorados aí em termos de proteína. Quando a gente fala de pelo menos uma porção por dia, equivale a uma concha de feijão, ou 2 colheres de sopa de feijão só o grão, tá? Ou 2 colheres de sopa de lentilha, ou 1,5 colher de sopa de grão de soja. E aí, gente, na maioria das vezes, o brasileiro não está consumindo mais essas leguminosas. Não consome arroz com feijão, carne, verdura e salada na refeição. E aí esse é um grande problema. Quando a pessoa não consome e substitui, seja por soja, grão de bico, hoje em dia a gente tem soja texturizada, saborizada, não sei se vocês já consumiram. A gente substitui, a gente consegue ter o teor de nutrientes que a gente precisa sem problema nenhum. Mas o problema é quando a gente não substitui, tá? E aí no grupo das oleaginosas, das leguminosas, a gente tem o amendoim. E o amendoim, ele é um alimento bem controverso na literatura. Existem autores que falam que o amendoim é uma leguminosa, porque ele vem em uma vargenzinha, tem uma característica de leguminosa. Já outros falam que ele é uma oleaginosa, tá? Por que a gente fala que ele é uma oleaginosa? Porque ele tem um alto conteúdo de lipídios, que é característica dos oleaginosos. Já outros falam que ele é uma leguminosa porque ele está envolvido numa vagem sobre o solo. Então, tem essa duplicidade aí de característica do amendoim, tá? O que a gente precisa levar em consideração é que esse alimento, ele tem um valor nutritivo muito bom para a nossa saúde, ele é rico em aminoácidos essenciais, mas tem que tomar cuidado com a toxicidade desse amendoim. Se ele não for torrado, a gente pode encontrar ali uma aflatoxina, que ela é tóxica para o nosso organismo. Então, a orientação é que o consumo de amendoim seja feito com ele torrado para eliminar esse risco de contaminação biológica, tá? A soja, gente, a soja, ela é o único alimento de origem vegetal que tem todas as proteínas, todos os aminoácidos essenciais em um alimento. Lembra que eu falei para vocês o que é um alimento, quando a gente fala de alto valor biológico em termos de proteína completo? Vocês lembram o que é? Alguém lembra?
Algum Tem de todos os aminoácidos essenciais? Quando ele tem todos os aminoácidos essenciais. Isso mesmo. E aí, nos alimentos de origem vegetal, a soja é o único alimento da origem vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais. Os outros, gente, eles vão ser limitantes em algum aminoácido, ou seja, vai faltar algum aminoácido para eles, tá? Rico em lipídio, em cálcio, em isoflavonas, que é o que a gente estava falando, né? Tem fitoestrógenos, que é o que vai ser precursor dos hormônios femininos. Alguns nutrientes podem inibir a absorção, como o ácido oxálico e o fídico, tá? E aí a gente tem alguns alimentos derivados da soja na nossa alimentação, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente os alimentos que são derivados da soja, que estão na nossa alimentação, são muito ricos em sódio. Principalmente aqui, ó, molho shoyu. Molho shoyu a gente tem o hábito de consumir ele praticamente toda semana. A gente faz uma carne com shoyu, faz um yakisoba, alguma coisa, e ele tem muito, muito sódio. Quando a gente fala em shoyu light, gente, o que significa light? Já falei isso para vocês ou não? A gente tem duas denominações de alimentos para fins específicos, diet e light, certo? Baixo teor de gordura? Não, o diet, eu não trouxe pincel, eu acho. O diet, gente, ele é para algum fim específico, para algum fim dietoterápico. O alimento diet, ele é feito especialmente para quem tem diabetes, tá? O diet é para quem tem diabetes. Então, é um alimento sem isenção de açúcar, sem adição de açúcar. Ele é isento em açúcar. O light é uma porcentagem menor? Oi? O light é uma porcentagem menor de algum ingrediente? Isso, light significa que ele tem uma redução de pelo menos 25% de algum ingrediente. Ele pode ser light em sódio, light em gordura, light em açúcar, light em caloria, tá? Então, quando a gente fala shoyu light, ele é light em sódio. Vocês sabiam que existe sal light? Já ouviram falar? O que é o sal light? O sal de cozinha que a gente tem o hábito de consumir é o cloreto de sódio, NaCl, certo? Quando a gente tem o sal light, ele é metade NaCl e metade cloreto de potássio, NaK. Tá? Então, eu tenho sódio e potássio. Então, esse sódio light, ele vai ter 50% a menos de sódio do que o sal normal. Tá? Então, quando a gente fala light, ele é reduzido em pelo menos 25% de algum nutriente. E aí é onde a gente precisa tomar cuidado com a indústria. Porque você vai no supermercado, vê uma barrinha... Mas não chega nem a ser 50%, né, professora? Não, obrigatoriamente é pelo menos 25%. E aí, assim, ele pode ser light em açúcar, mas para compensar ele está com gordura. Então, quando você vai ver a informação nutricional, às vezes ele é até mais calórico, e ele é light em açúcar, tá? Então, a gente tem sempre que olhar o rótulo. Então, quando a gente fala em shoyu light, a gente está falando no shoyu que tem redução de sódio, ó. O shoyu normal, tá aqui em cima, ele tem 902 miligramas de sódio em 100 gramas, aqui, ó. Já o shoyu light, ele tem 600 miligramas, então a gente tem uma redução, mas essa redução é bem pequena, tá? Então, pela legislação é permitido, pelo menos 25% de redução. Então, são alimentos derivados da soja, habitualmente muito ricos em sódio, tem que tomar muito cuidado. Né? Se a gente for pensar que a nossa recomendação são 2.000 miligramas de sódio por dia, é uma quantidade baixa. E aí, no grupo das oleaginosas, a gente tem as castanhas, né? Castanha do Pará, amêndoas, castanha do caju, macadâmia, avelã, nozes. Vocês já comeram macadâmia, gente? É uma delícia. Mas a gente põe na boca e sente que ela é puro óleo. Tá? Essas castanhas, as oleaginosas, elas são fontes de lipídio mesmo, como o próprio nome diz. Por isso, o amendoim, ele tem alto teor de lipídio, mas nem compara com o teor de lipídio da macadâmia, por exemplo, ou da castanha do Pará. A gente come e sente mesmo o óleo que tem nessas oleaginosas. Então, elas têm a característica de serem fontes de lipídios, mas é um lipídio majoritariamente insaturado, tá? Um ácido graxo insaturado, ou seja, tem efeito protetor no nosso organismo.
Lembra lá dos poliinsaturados, monoinsaturados? Então, é um tipo de gordura que a gente fala boa, tá? Por isso que a gente incentiva o consumo de oleaginosos. Mas aí, vamos pensar. Se tem muita gordura, esses alimentos são fonte de quê também? Se eu tenho muita gordura no alimento. Carboidrato? Energia. Alguém falou aqui. Você? Energia. Tá, então, se eu tenho um alimento que tem muita gordura, esse alimento também ele vai ser fonte de energia. 1 quilocaloria de lipídio, ou 1 grama de lipídio, 9 quilocalorias. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Vocês vão ver que, às vezes, quando a gente vai calcular uma dieta para um paciente, aí você coloca lá castanha, você coloca 3 unidades de castanha do Pará. Tem até piada disso, né? A nutricionista falou que se eu tô com fome para eu comer 3 castanhas do Pará. Por quê? Porque ela tem uma alta densidade energética, pelo teor de lipídio, é muito alto, tá? Então, a gente usa em baixas quantidades, mas a recomendação é que seja diário. Até porque são ricos também em vitamina, principalmente vitamina E, e nos minerais antioxidantes, selênio, magnésio, zinco, cromo. Então, é muito importante para a nossa saúde. Só que como o nosso organismo não consegue estocar esses minerais, a gente precisa consumir eles constantemente, né? Então, o ideal é que a gente consuma 1, 2 castanhas todos os dias. Qual é o maior problema das oleaginosas? São caras, né? Aqui em Goiás a gente tem o Baru, que inclusive está conhecido já internacionalmente pelo seu teor nutritivo, só que está muito caro. O quilo do Baru está mais de R$100. E antes era bem mais barato. Quando ninguém sabia que o negócio era muito bom, era bem mais barato. Aí começaram a estudar, a pesquisar, e o preço foi lá em cima, tá? Mas o Baru é uma oleaginosa também. Bom, e as oleaginosas, gente, como eu estou falando para vocês, como elas são ricas em gorduras insaturadas, elas têm que ser consumidas por nós regularmente, tá? Por quê? Porque elas têm um efeito protetor no nosso sistema cardiovascular. Porém, tem que tomar muito cuidado com o consumo excessivo, porque elas estão relacionadas ao excesso de peso, são muito calóricas. Eu tenho o hábito de deixar sempre um potinho assim, com castanha em cima de uma mesa. Só que eu consigo comer 2 e esqueço. Quando chega alguém em casa, eu falo, nossa, tira isso aqui de perto de mim que eu não paro de comer. E, de fato, se você tem um pote cheio de castanha, você vai comendo e nem percebe que está comendo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Como eu falei para vocês, são ricos em minerais do sistema antioxidante, principalmente fósforo, selênio, manganês. Aqui também entra bastante quantidade o magnésio, tá? Então, é muito importante. Quando a gente olha para o guia, então, a gente sempre vai ter leguminosas e oleaginosas com a recomendação de comer pelo menos 1 porção por dia, tá? Então, o feijão, pelo menos 1 porção por dia, variar entre os tipos de feijão. Por exemplo, o feijão branco, ele tem mais proteína que o feijão carioca e mais proteína que o feijão preto. Só que não dá para você comer um tipo de feijão a vida toda, enjoa, né? Então, a gente vai variando, esse é o melhor. Usar também outros tipos de leguminosa, como a soja, grão de bico, ervilha, lentilha. Como o feijão, o prato arroz com feijão, eu já expliquei para vocês, né? O arroz tem alguns aminoácidos limitantes, o feijão também. Mas quando a gente mistura arroz com feijão, a gente tem todos os aminoácidos essenciais. Então, é um prato muito rico do termo nutricional. Não use a água em que o feijão fica no molho para cozinhar. Oi? Professora, qual que é a diferença, assim, entre a castanha do Pará e a castanha de caju? Diferença nutricional? Porque normalmente quando eles indicam a do Pará, né? Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, elas têm diferença em termos de minerais, em quantidade de minerais. O que uma tem, a outra não tem, tá? As duas são ricas em gordura, né? São fontes de lipídio, mas aqui o que vai diferir é a quantidade de minerais. No Brasil, a gente tem essas 2 castanhas sendo ofertadas no mesmo preço, praticamente. Diferente, por exemplo, da avelã e da macadâmia, da amêndoa, que são castanhas mais difíceis. Então, as pessoas costumam indicar a castanha do Pará, mas por quê? Primeiro, ela tem mais fácil acesso, ela costuma ser mais barata, a gente ganha, né? Geralmente vem aquela tipo um coquinho duro que a gente tem que quebrar, então ela é de mais fácil acesso. Outra coisa, a castanha de caju, as pessoas têm o hábito de consumir ela com sal. Vocês já devem ter visto isso. Então, geralmente, a do Pará não. A do Pará a gente consome ela in natura.
Então, é uma forma melhor de consumo também, tá? Mas em termos nutricionais, não tem uma para falar assim, essa é muito melhor que a outra, não. O indicado é a gente variar, consumir delas de maneira regular e um pouquinho de cada uma por dia, tá? Não pode abusar, mas também a gente não pode ficar sem consumir isso na nossa alimentação. A maior dificuldade delas, que para o brasileiro, é o preço, né? Elas são no mínimo R$60, R$70 o quilo. O melhor lugar para comprar, gente, essas coisas é no mercado municipal. Você acha mais barato e geralmente elas não estão oxidadas, elas estão novinhas ainda. Tá? Quando a gente fala de não usar água que o feijão ficou de remolho para cozinhar, é porque quando a gente põe o feijão de molho para cozinhar, a gente elimina alguns fatores antinutricionais da casca do feijão, tá? Alguns oxalatos. Então, facilita a digestão. Quem tem problema de gases, desconforto abdominal com o consumo de feijão, da casca do feijão, precisa deixar esse feijão de molho. Ou quem tem problema renal também, costuma deixar o feijão de molho para diminuir um pouco esse teor de oxalato. Então, qual que é o certo? Deixa o feijão de molho de um dia para o outro, 12 horas, e não usa essa água para cozinhar, senão você está colocando tudo de novo que você tirou do feijão. Lava o feijão e depois cozinha, tá? Ele vai ficar você vai abrandar um pouco mais as fibras e vai diminuir os fatores antinutricionais para poder comer e ter uma absorção melhor, com menos desconforto gástrico, tá? E aí a gente também recomenda, né? O Ministério da Saúde recomenda utilizar castanhas, sementes nos lanches, né? Na colação, que é o lanche que tem entre o café da manhã e o almoço, ou no lanche da tarde. Certo? Dúvidas com leguminosas? Então, frutas, verduras e legumes. Eles estão aqui do ladinho dos feijões. A recomendação, gente, são 3 porções de legumes e verduras por dia, tá? E 3 porções de frutas por dia. Então, aquela história, tem que comer fruta 3 vezes por dia, é uma recomendação do guia. Gente, as frutas, essa sigla, frutas, legumes e verduras, são alimentos que têm baixa densidade energética, tá? E por que elas são importantes? Não para fornecer energia, porque elas não têm muito fibras. A pequena quantidade de energética nesses alimentos. E aí, oxidantes. Então, diminui o risco de doença. Professora, a internet está falhando muito. Voltou. Voltou aí, né, gente? Sim. Voltou. Bom, então, são ricos em vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos, tem baixo teor energético, a gente tem grande variedade no nosso país, a gente tem abundância nessa quantidade de frutas e verduras. A gente deve preferir as frutas da estação e da nossa região, primeiro pela acessibilidade, e outra para estimular a economia local, e também porque elas são sempre ricas, tá? Não tem uma fruta, fala assim, essa fruta é pobre. Não, todas as frutas, todos os vegetais têm seu teor nutricional importante. A gente precisa incentivar os diferentes modos de preparo para valorizar o consumo, tá? Legumes e verduras a gente costuma consumir nas grandes refeições e os lanches nas frutas e nas sobremesas. Então, primeiro, vamos falar das verduras e dos legumes. Aí existe hortaliça, legumes e verdura. Qual que é a diferença? Existe diferença entre eles, tá? Hortaliça é o grande conjunto de legumes e verduras. Então, o legume é uma hortaliça, a verdura é uma hortaliça, tá? Mas a verdura, geralmente, é o que a gente consome a folha, a flor, os botões ou as hastes. E os legumes é quando a gente come o fruto, a semente, a raiz ou o tubérculo. Essa é a definição em nome mesmo. Existe a diferença entre verdura e legume, tá? Verdura e legumes são hortaliças. Bom,
As verduras e os legumes é o que a gente costuma consumir, as folhas, frutos, caules, sementes, tubérculos e raízes. Sendo que, para legumes, gente, o que a gente come é o fruto, a semente ou as partes que vêm da terra. Então, cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, pepino, cebola é legume, tá? E verdura é quando a gente come a folha, a flor, botão ou haste. Então, alface, almeirão, brócolis, chicória, couve, couve-flor, espinafre, mostarda, repolho, tudo isso é verdura. A gente precisa saber distinguir. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Então, aqui, essas hortaliças, por exemplo, são folhas, tá? Todas elas são folhas. O que é que a gente come na forma de folha? Aqui, ó. Verdura. Então, essas daqui, aqui eu coloquei agrião, alface, acelga, chicória, rúcula, tudo isso daqui é verdura. A gente consome a folha. A flor também, que a gente come, é verdura, tá? Brócolis, alcachofra, couve-flor, as flores são verduras. Os frutos, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, jiló, pepino, pimentão, quiabo, tomate. Esses frutos, gente, aqui, geralmente, é onde a gente vai encontrar um pouco mais de carboidratos. Tá? Vou mostrar para vocês. E os bulbos, basicamente, é o alho, a cebola e o alho poró. Caules a gente também consome. Palmito, aspargo, aipo. Aspargo, gente, vocês já comeram aspargo? Alguém já comeu aspargo? Não? Não. É porque Sim. é bom ou ruim quem comeu? Gosto demais, com risoto, na brasa. É Quem amargo? gosta de comer, Oi? Minha mãe falou que é ruim. Claro, isso sim. Minha mãe falou que é ruim. Eu nunca experimentei aspargo. É porque Não é não, uma delícia. tem gente É que ama crocante? Como que é, gente? É crocante, você faz ele na manteiga, assim, na frigideira meio al dente. É uma delícia para acompanhar. Mas é No dia que amargo? você for fazer churrasco, Delícia. coloca aspargos na churrasqueira. Acho que vale a Não, pena. não é amargo, não. Tá super alto o aspargo, tá? Ele tem um alto poder antioxidante e ele está sendo muito usado na culinária, exatamente para essa textura ser mais crocante, tá? E é um caule, nutricionalmente de potencial muito elevado e não tem muita caloria. Então tá super na moda aí o aspargo. Vamos experimentar, né? Para todo mundo saber. O Paulo disse que coloca no churrasqueiro e fica gostoso. Faz Bom, pra gente. Faz pra nós. Os tubérculos são aquelas partes que ficam debaixo da terra, tá? Então, mandioca, nabo, beterraba, cenoura, batata. Antigamente, as pessoas falavam que se está debaixo da terra, quem tem diabetes não pode comer porque tem açúcar. O que que significa, gente? Que tem alto teor de carboidratos, tá? Essa massa que tem nesses vegetais, na batata, na mandioca, na cenoura, beterraba, é amido. Então, amido é carboidrato. Então, essas raízes e tubérculos, elas têm uma alta quantidade de carboidratos. Tanto que, por exemplo, a beterraba, a batatinha e a mandioca, elas substituem o arroz, inclusive, em uma refeição. Tá? Por quê? Porque tem alta quantidade de carboidrato. O carboidrato é exatamente a massa, aquela massinha que a gente consome, que é o amido, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, para vocês verem que a quantidade que a gente tem aqui de verdura, né? Isso aqui tudo é verdura que a gente viu, as folhas. Então, isso aqui tudo, ó, uma medida de 9 colheres de sopa de acelga tem 17 calorias. 22 ramos de agrião, 14 calorias. Então, o teor calórico costuma ser muito baixo, tá? Por quê? Porque praticamente não tem carboidrato, nem proteína, nem lipídio. Quando a gente vai calcular a dieta, geralmente o grupo de folhas, a gente deixa a pessoa consumir à vontade. Porque, gente, quem vai conseguir comer 15 folhas de escarola ou mais de 5 folhas de almeirão, que aqui dá 13 calorias só, 15 folhas de alface, 15 calorias. É como se uma folha de alface tivesse 1 caloria. Tá? Então, o teor de caloria é muito baixo. Já quando a gente olha os legumes,
a gente tem um valor calórico um pouquinho maior, mas mesmo assim não é tão alto, tá? Então, 3 colheres de sopa de abobrinha vai ter aí 16 calorias. Aqui são as medidas caseiras para uma porção, tá, gente? Pelo guia, uma porção de legumes e verduras tem 15 calorias em média, tá? Então, essas daqui são as porções. Então, os legumes, eles têm um pouquinho mais de caloria, mas mesmo assim não passa muito do que a gente viu das verduras. Aí, lembrando, tudo que é o legume é uma hortaliça, a verdura é uma hortaliça, mas verdura e legumes são diferentes, tá? As frutas, gente, 3 porções por dia. Qual que é o mais importante quando a gente fala de fruta? De consumir variedade. As pessoas têm o hábito de comer banana, maçã e laranja, né? Aí não experimentam outras coisas. A gente aqui em Goiás tem uma variedade enorme de frutas. Frutas do cerrado, fruta da estação, tá na época de goiaba, tava na época de mexerica, aí tem a época de jabuticaba, caju, enfim, tem uma variedade de frutas e às vezes a gente não explora. Conceitualmente, fruta é a parte polposa que está rodeando ali a semente da planta, tá? Tem um aroma característico, é rica em suco, então ela tem uma umidade muito alta, por isso que ela tem um poder de degradar muito rápido, ela apodrece rápido, e na maioria das vezes a gente consome crua. A porção de fruta, gente, tem em média 50 calorias, tá? Essas daqui são as porções. Então, abacaxi, a porção é uma fatia, banana é uma unidade, goiaba é meia unidade, uma laranja, uma maçã, metade de um mamão pequeno, 2 fatias de melão, 10 unidades de morango. O que eu quero dizer com essas medidas aqui? Que quando a gente olha o guia, que é essa foto aqui, que aqui no guia fala, tem que consumir 3 porções de frutas. O que essas porções? Tá? Então, é exatamente isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Pode ser uma laranja ou uma maçã, ou 10 unidades de morango, tá? Desde que vocês escolham 3, tá bom? E aí vai ter, em média, o mesmo teor de quilocaloria aqui, carboidrato, proteína e lipídio. Por que é importante? Oi. Uma laranja de uma mexerica, a composição nutricional delas é diferente? Porque elas se parecem, né? É diferente em termos de minerais, principalmente. Vitaminas e minerais. Eu vou mostrar para vocês, depois, na hora que acabar os slides aqui, eu vou mostrar o site da TBCA. Eu já mostrei para vocês? Não? O site da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Vou mostrar para vocês como que vocês olham a composição de um alimento, para vocês saberem o que tem nele. Tá? Porque a gente não consegue... A gente vai sempre saber a característica do alimento, vocês vão saber pro resto da vida, por exemplo. Fala assim, leite de búfala. Aí eu sei que é um leite de origem animal, eu sei que é leite, que é rico em proteína e cálcio. É isso que eu sei. Mas os detalhes a gente não consegue saber de todos os alimentos. Então é importante, eu vou mostrar para vocês um site que vocês conseguem ver não trouxe minha tabela. A tabela com o teor nutricional de cada alimento que vocês quiserem. Tá? E dá para a gente fazer essas comparações. Mas com certeza tem diferença em termos de minerais. Bom, maturação da fruta. Quanto mais ácido a gente tem nessa fruta, menos doce ela vai ser. Então, é inversamente proporcional. É só a gente lembrar do limão, né? Ele tem bastante ácido, então ele não é doce. O ácido málico, cítrico, tartárico e oxálico é responsável pelo sabor das frutas. O ácido oxálico, ele pode influenciar na absorção de cálcio e magnésio. Tá? Pode atrapalhar nessa absorção. Ao mesmo tempo que a gente tem outros, por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, auxilia na absorção do ferro. Então, a gente tem essa interação entre nutrientes, que a gente já viu um pouquinho na aula de vitaminas e minerais. E aí a pergunta é, os suplementos substituem as frutas? Se a gente tem, a gente tem os macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, que fornecem para a gente basicamente energia, certo? E a gente tem as frutas, verduras e legumes para fornecer vitaminas e minerais. E eu tenho um complexo vitamínico lá, que tem 100% da recomendação de vitaminas e minerais, eu posso substituir as frutas pelo suplemento vitamínico? O que vocês acham? Não? É só um complemento. Exatamente. A gente não pode fazer essa substituição, porque em termos de biodisponibilidade é totalmente diferente, tá?
A pílula não vai substituir frutas, verduras e legumes. Por quê? Porque os benefícios que a gente tem das vitaminas e dos minerais desses alimentos vem do sinergismo desses nutrientes, vem das nossas vias de absorção, do nosso metabolismo. Não é só ir lá e entregar um ferro para a pessoa, tá? É diferente. Então, a gente precisa fazer essa ingestão de uma alimentação equilibrada e variada mesmo. Aquela história, o prato quanto mais colorido, melhor. É verdade, tá, gente? Por quê? Porque a gente garante ali uma série de nutrientes de diferentes classes, de diferentes nutrientes, tá? A gente sabe, por exemplo, o licopeno é de cor avermelhada, não é? A gente sabe que cada alimento, cada cor do alimento, ele tem um teor ali, mostra para mim que ele é rico em determinado nutriente. Então, é importante a gente ter essa coloração nos nossos pratos. E aí, uma outra pergunta. Suco e fruta. Eu posso fazer um suco de laranja e tomar em vez de comer a laranja? O que é melhor, gente? Comer a fruta. Comer a fruta vai ser sempre melhor, tá? Por quê? A fruta, ela vai ter menos caloria. Na fruta, você vai ter mais fibra e vai ter um poder de saciedade melhor. Então, sempre optar pela fruta. E aí, a gente tem a diferença entre suco, néctar e refresco. Pensem aqui naquele suco Tang, eu costumo falar que é o suco do chá, suco em pó. Refresco em pó, né? Aquilo ali de fruta, gente, é só a fruta da embalagem, tá? Dentro é água, açúcar, corante. Então, aquilo ali é o veneninho em pó. Não tem nada de fruta ali. Então, a gente não pode nem considerar aquilo ali como alguma coisa que tem teor nutritivo. Tá? O suco é quando a gente pega a fruta e espreme ou tritura e tem a fruta ali como se ela fosse só estou mudando a forma de consistência. Estou espremendo, tem até uns aparelhos que fazem isso, né? Você coloca a fruta inteira e ela sai na forma de suco. Aquilo ali é suco, tá? Conceitualmente. Quando a gente tem quando a gente coloca, por exemplo, está vendendo muito agora suco de laranja no supermercado. Aquele suco de laranja, ele pode ter algum conservante para manter ele estável, tá? Então, sempre olhem no rótulo. Isso acontece muito com suco de uva. Eles colocam suco de uva integral. Você vai no rótulo lá, vê a lista de ingredientes, aí tá. Uva, água e açúcar. Gente, se tem água e açúcar, não é integral. Integral é só a fruta. 100% do conteúdo é a fruta, tá? Então, se tem adição de água e de açúcar, não é integral. Aqueles sucos de uva, eles são integrais realmente? A maioria sim, Emily, mas é importante você olhar no rótulo, lá na lista de ingredientes, se o que tem nele lá não é adição de água e de açúcar, tá? Ele pode ter adição de algum conservante, mas 1 ou 2 no máximo, tá? Agora, se tem adição de água, açúcar ou alguma outra coisa, aí ele não é integral, tá? Tem que olhar sempre o rótulo. E a adição de suco de maçã é para tirar um pouco do açúcar? Geralmente eles usam isso. Às vezes eles colocam um suco de maçã para ter que diminuir. Mas esse daí eu vi uma marca de suco fazer. Colocou no suco de uva, né? Que coloca maçã. Uhum. É o Del Valle, não é? Faz isso. É para quebrar o ácido e usar um pouco menos de açúcar. Tá? Mas aquele suco não é integral, não. Não, eu tava falando daquele outro mesmo que vem naquela garrafa de vidro. Aqueles lá geralmente são integrais. O que é o integral? É não ter adição de água e de açúcar, tá? E de nenhum outro componente. Bom, outras formas da gente encontrar os sucos é congelado, que é a polpa, ou liofilizado. O que é liofilizado? É quando a gente pega um alimento, coloca ele a vácuo, submete ele a um vácuo. Esse vácuo é um ar, né, sobre alta pressão, vai puxar toda a água do alimento e vai deixar ali o pó. Por exemplo, leite em pó. Leite em pó é um alimento liofilizado. E aí, o que a gente faz? O macarrão instantâneo, liofilizado. Qual é a característica desses alimentos liofilizados? Esses alimentos são liofilizados, gente, eu já vi o aparelho, mas o que eu vi era de um laboratório de alimentos, era pequeno.
ele é assim, de bancada, né? Claro que essas indústrias devem ter câmaras de liofilização. E aí a gente pegava o alimento, triturava, colocava nas bandejinhas e colocava tipo uma capa assim para ele entrar no vácuo. Então ele vai para o vácuo a uma temperatura fria, bem fria, e puxa ali todo o vácuo. Quando o equipamento não consegue mais tirar a água daquele alimento, a pressão fica estável, ela não aumenta. Então aí você tem um alimento bem sequinho, aí você vai e tritura, ele vira um pó. Quando a gente vê esse alimento na indústria, qual que é a principal característica dele para a gente voltar a usar esse alimento? A gente reidrata, a gente reconstitui. Então, você coloca a água e o alimento volta a ser como ele era antes. Aquela sopa de pozinho, sopa de cebola, creme de cebola, tudo isso é liofilizado, tá? Para que a gente faz isso? Para aumentar o tempo de vida do alimento e facilitar o transporte. É muito mais fácil eu transportar, por exemplo, leite em pó, 1 quilo de leite em pó, que não vai derramar, não vai ser, do que transportar um negócio líquido, né? E quando a gente tem muita água no alimento, esse alimento pode perder muito rápido. Então, a gente faz essa liofilização. Então, esses refrescos em pozinho são liofilizados também, tá? E néctar... E as polpas, professora? As polpas são geralmente eles extraem da fruta e congelam. A maioria das polpas são realmente de fruta. Agora, o suco de pozinho, não. O suco de pozinho, para mim, eu falo que é suco do Chaves, né? Na embalagem, ele fala que é de morango, a cor é de tangerina e o sabor é de maracujá. E o cheiro é de limão. É verdade. Ô, professora, e o suco de caixinha, ele tem mais açúcar, não é? O suco de caixinha, se a gente for olhar, ele tem tanto açúcar quanto o refrigerante. Aham. Tá? E a Coca-Cola também, né? Que tem mais açúcar do que... A Coca-Cola, ela além de ter muito açúcar, então, vocês já viram que quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber? Coca. Aham. Porque ele é muito doce, né? E ela tem sal. É. Você tá bebendo um negócio, ele tá te dando sede, porque tem sal. Tá? Então, o teor de sódio da Coca-Cola é muito alto. Então, você vai bebendo e quer beber, porque está te dando sede. Tá? Então, quando a gente fala desses líquidos próprios para consumo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eles vão ter muito conservante, muito açúcar. No caso de refrigerantes à base de cola, a maioria tem muito sódio. O suco de saquinho é só açúcar, né? Então, assim, eu gosto de suco, o que eu faço? A ideia é, ou você faz a sua polpa mesmo, né? Você vai, por exemplo, meu pai tem o hábito de ir lá no Ceasa, ele compra um saco de maracujá e ele mesmo faz a polpa de maracujá dura um mês. Então, assim, sai mais em conta, você tem segurança do negócio. Tem gente que vende polpa, no mercado vende polpa de fruta, é uma boa opção. Ou você mesmo faz o seu suco lá com a sua fruta. Ah, não deu. Aí a gente pode buscar os sucos integrais, né? Que aí eu olho no rótulo que não tem adição de nada ali que eu não conheço, por exemplo, que vai ser de fato um suco integral. E tem os néctares, né? O néctar, ele é um produto que não foi fermentado, ele vai ter 50% de suco e polpa, tá? E aí ele vai ter adoçante, pode ser açúcar ou mel, ácido orgânico ou não. Então, os néctares, geralmente, eles são mais espessos, não sei se vocês já viram, tá? Então, mas também tem adição de açúcar, tá? E quando a gente fala refresco, gente, que é esses artificiais, ele vai ter, no máximo, 10% de fruta. É muito pouco, né? Água com açúcar mesmo. Então, aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha, que continua no próximo slide, com as principais características de frutas, verduras e minerais, tá? Quando a gente vê um vegetal amarelo laranjado, por exemplo, a cenoura, a abóbora, a gente pode saber, ele é rico em vitamina A. Vegetais verde escuro, vitamina A, vitamina K, folato, ácido fólico e ferro, tá? São as características principais. As frutas cítricas, tomate, a couve-flor e o brócolis também, tá? É rico em vitamina C. Geralmente, esse grupo é rico em potássio, tá? Principalmente potássio. E eles têm funções laxativas ou obstipantes no nosso organismo, tá? Laxativa é para soltar o intestino e obstipante para prender. Laxativa, gente, acho que todo mundo sabe, né?
Mamão, ameixa, laranja, manga, que ajuda a soltar no intestino. E que ajuda a prender goiaba, pera, banana. Aí a banana é muito interessante, gente. A gente tem banana prata, banana maçã, banana orim, banana nanica. E cada banana tem uma característica. E dependendo professora, a maçã também prende, né? A maçã também prende. Então, por exemplo, a banana nanica, ela ajuda a soltar o intestino, enquanto a banana prata e a banana maçã prende o intestino. Então, a gente tem essa diferença entre as bananas. A mesma coisa em teor de potássio. A gente tem uma delas, que agora de cabeça eu não vou lembrar, que é riquíssima em potássio, e as outras não são tão ricas assim, tá? E aí a gente tem aquelas frutas que não são tão ricas em frutose, e as frutas que são riquíssimas em frutose, que são geralmente as mais docinhas mesmo. Os FO, gente, são aquele que eu falei para vocês, frutoligosacarídeo. É um tipo de fibra, tá? Que ajuda no funcionamento intestinal também. Então, chicória, banana, alho, cebola, aspargalho, poró, batata e acon. A batata e acon, não sei se vocês já ouviram falar, teve uma época que ninguém achava batata e acon para comprar. Porque foi feito um estudo em Goiânia que provou que a batata e acon ela ajuda a controlar os níveis de glicemia no sangue. Então, quem tem diabetes ou predisposição a diabetes, estava vivendo abaixo de batata e acon. Então, ela é super funcional no nosso organismo. A gente vai ter uma aula sobre compostos bioativos. Ela é bem utilizada. E aí a gente tem os vegetais, gente, as hortaliças. Mas aí é qualquer tipo de batata, professora? Não, é a batata e acon, no caso. Ah, tá. Tá? Uhum. Então, a gente tem os vegetais divididos em 3 grupos, as hortaliças, de acordo com a quantidade de carboidrato que elas têm, tá? As hortaliças do grupo A são as folhagens, que tem de 5 a 10% de carboidrato. Do grupo B, de 10 a 20%, e do grupo C, geralmente, são as raízes e os tubérculos, que tem mais de 20% de carboidratos. Tá? Então, a gente sempre fala grupo A, B e C. Quando a gente está calculando dieta para entregar para o paciente, é aquilo que eu falei para vocês. As folhagens a gente costuma deixar livre, a pessoa consome o tanto que ela quiser. Né? E o grupo B e o grupo C, a gente faz a quantificação. Geralmente são 4 colheres de sopa, é a porção de verdura numa refeição. E as frutas também, a gente tem aquelas frutas que têm até 5% de carboidrato, de 15 a 10 e mais de 50% de carboidrato. E por incrível que pareça, o tamarindo tem mais de 50% de carboidrato. Então, tem que tomar muito cuidado aqui com as pessoas que têm intolerância à insulina ou diabetes, alguma coisa relacionada a isso, tá? E aí, banana, caqui, pequi e uva tem até 20% de carboidrato. Pequi é riquíssimo em caloria, né, em energia. Que além de carboidrato, ele tem muito óleo, muita gordura. Aí, o pequi é uma fruta. Armazenamento, gente. Tô acabando. E o amadurecimento. Vocês já viram que quando a gente tira a fruta do pé, ela continua amadurecendo? Até perdendo a fruteira, né? Então, o que acontece, gente? O amadurecimento das frutas, ela acontece o seguinte, eu tenho a propectina, que vai ser convertida em pectina, e essa pectina, ela é convertida em ácido pético. Esse ácido que faz a degradação da fruta, tá? Então, conforme essa pectina vai mudando de estágio, a minha fruta também vai mudando de estágio de amadurecimento. E aí a gente tem alguns processos usados pela indústria para acelerar o processo de amadurecimento, porque do ponto de vista econômico, eles precisam que essa fruta amadureça logo, para eles venderem. Tá? Então, eles costumam utilizar gás de etileno para acelerar esse processo. Isso daqui, gente... Na roça também o povo tinha o hábito, né, de pegar a fruta, às vezes, e embolar ela no jornal e pôr dentro do forno. Porque sobre altas temperaturas a gente acelera esse processo aqui da propectina em pectina em ácido pético, tá? Então, são sabedorias populares que, de fato, têm sentido. E aí a indústria hoje usa o gás de etileno para poder acelerar esse processo. Bom, por que acontece isso, gente? Porque as frutas continuam respirando, tá? E aí a gente começa a ter uma perda, uma degradação dos substratos e elas começam a fazer essa decomposição. A respiração é essa decomposição oxidativa que acontece. Tá? Então, de fato, as frutas continuam ali fazendo seus processos depois da colheita.
Para conservar, geralmente, a gente precisa diminuir a quantidade de oxigênio e substituir por gás carbônico. Na indústria, isso é muito feito, tá? Tira essa planta do oxigênio, essa planta, esse fruto, e deixa ele submetido no gás carbônico para poder durar mais tempo. As hortaliças, geralmente, o que é utilizado? Submete ela a um congelamento rápido, de 0 graus Celsius, para que ela possa meio que parar esse processo de envelhecimento, tá? Esse processo de respiração. E aí elas devem ficar armazenadas entre 4 e 12 graus para poder durar mais tempo. Vocês já devem ter visto em casa, se a gente deixar um alface fora da geladeira, rapidinho ele vai murchar e vai ficar preto, né? Fica preta a folhinha, porque de fato ele oxida. A respiração, o oxigênio, o contato com o oxigênio faz com que ele oxide. Então, para isso, a gente precisa colocar ele resfriado. E aí, o que eu falei para vocês, o licopeno, ele é de coloração avermelhada, né? Quando a gente fala de pigmentos e cocção desses alimentos, o licopeno tem a tendência a ficar mais escuro quando a gente cozinha. E, por exemplo, gente, qual que é o melhor método de cozinhar verdura e legume? Legume, né? A vapor. No vapor. Porque a gente vai conservar todos os nutrientes dele. Se não for possível, gente, às vezes as pessoas têm o hábito de cozinhar a verdura e depois usar essa água de cocção para fazer algum outro alimento, tá? Pode ser feito? Pode ser feito, não tem problema. Então, quando a gente não tem a possibilidade de cozinhar no vapor, qual que é a principal recomendação? Deixa a água ferver, depois que a água estiver ebulindo, já fervendo, que você coloca o vegetal para cozinhar. Existe uma técnica que chama branqueamento, vocês vão estudar isso em tecnologia. É excelente. Então, por exemplo, brócolis. Brócolis, cenoura, todo vegetal que você quer que fique com a cor mais viva, beterraba. A água ferveu, você coloca o alimento lá. E não deixa por muito tempo. Tirou, joga a água quente fora, põe numa água fria. Tá? Ele vai ficar com a cor mais viva e vai conservar melhor os nutrientes. Tá? São técnicas que a gente tem para melhorar o pigmento do alimento quando a gente cozinha. Tem gente que faz isso com couve, não tem, professora? A couve também. Não tem problema. E aí, isso é muito legal, gente, porque você consegue... Se você fizer isso, vamos supor, professora, eu preciso congelar o vegetal lá de casa, porque não vai extrair. O que você pode fazer? Pode fazer o branqueamento, que é essa técnica, e aí congela depois. Tá? Você vai ter o maior tempo de vida desse vegetal. E aí, para fechar, a gente tem as geleias. As geleias são obtidas através do suco de fruta, tá? E as geleias, elas são produzidas com pectina, ácido e açúcar. A geleia, gente, ela é super controlada para poder ser feita, porque ela tem um tempo de prateleira muito grande, né? Ela dura um tempão. Então, a gente tem pH, temperatura, a questão de ácido, de açúcar, tudo envolvido, tá? Então, a geleia, ela é feita, assim, à base do suco de fruta e ela tem uma alta vida de prateleira com baixa quantidade de umidade. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas? Não? Pessoal de casa, alguém tem dúvida? Não. Deixa eu entrar aqui no site da Professora. CBCA. Oi. Meu microfone está abrindo. Quando a gente cozinha os legumes, acho que a senhora comentou na aula passada, mas eu não lembro, que tem algumas vitaminas e minerais que são sensíveis, né, ao calor. Sim. Mas a maioria, elas ficam na água, é isso? Aí, se eu utilizar água, eu tô... Você está conseguindo aproveitar alguns, principalmente os minerais, Daniela. As vitaminas, elas são mais sensíveis ao calor. Tá? Elas perdem, né, então? Então, geralmente, o que a gente consegue aproveitar, depois de cozimento, a água de cocção, são os minerais. As vitaminas são pouquíssimas que não são termosensíveis. Tá. A outra pergunta é se a gente cozinha as coisas, legumes e vegetais, assim, por costume ou pode comer cru? Por exemplo, brócolis. A pessoa pode comer um brócolis cru, uma couve ou não? Pode, na verdade, tudo que a gente puder consumir cru e com casca, para o nosso organismo é melhor.
É Mas, tipo por uma exemplo, batata. Se alguém quiser comer uma batata ralada crua, isso pode? Não faz mal? não faz mal, é mais questão de textura mesmo, de apresentação. Tá. Agora, por exemplo, chuchu e aquela abóbora cabutiá, abóbora amarela, se a gente conseguir, eu mesma prefiro cozinhar, fazer o legume com a casca. Qual que é o problema aqui? Que a gente precisa garantir que esteja bem higienizado. Até lembrei de uma coisa. A gente não pode higienizar fruta, verdura e legumes com sabão. Vocês sabem disso, né? Não pode. E aquelas Por gotinhas quê? que vende no mercado? O que acontece? Pensa na superfície de uma laranja, é mais fácil da gente ver. Ela não é cheia de furinhos? Aquilo ali são poros. Exatamente os poros com que ela faz essa respiração. Se a gente passa sabão, bucha e sabão para lavar, eu estou tampando aquilo ali tudo com sabão. E sabão a gente sabe que é feito com o quê? Soda. NaOH, soda. Tá? Então, a gente não pode lavar com água e sabão. Como que a gente vai higienizar fruta, verdura e legumes? Chegou do mercado, chegou da feira, vocês vão tirar do negócio todo, passem água corrente, tá? Lava na água corrente bastante e faz uma solução com hipoclorito de sódio, que é aquela solução que vende no mercado. O que acontece, gente? No rótulo de qualquer água sanitária que vocês olharem, de qualquer substância clorada, um clorativo, vai ter lá, para higienizar frutas, verduras e legumes, no rótulo. Garanto para vocês, cheguem em casa, peguem a que boa de vocês e deem uma olhada. Vai estar lá. Para higienizar, o que vocês fazem? Geralmente é 1 colher de cloro em 1 litro de água. Então, você vai passar seus legumes, seus vegetais na água corrente, deixa de molho lá. Se eu não me engano, são 20 minutos, né? Acho que são 20 minutos. Deixa de molho nessa solução que você mesma fez, 20 minutos. Tira, passa na água, pronto, próprio para consumo. Você mesmo pode fazer essa solução em casa, porque é cloro. Ou você compra lá do mercado, que vem um frasquinho assim, geralmente que eu já vi é branco, do rótulo azul, só que é tipo 9, 10 reais o negócio. E 18 reais. E você pode fazer com água sanitária. Não, a gente não usa detergente, sabão para lavar nada. Não, mas a gente não usa o detergente e sabão, porque você não consegue matar o que de fato você precisa matar. Porque o que acontece? Até as folhagens? Até as folhagens. Tudo, tudo, tudo. Porque, gente, sabão faz o quê? Sabão é o quê? Sabão é detergente, né? Ele serve para emulsificar, principalmente as gorduras. A gente não está tirando gordura. E a gente não pode contaminar com sabão o alimento que a gente vai comer. Tá? Então, tudo, folha, fruta, tudo a gente vai higienizar com a solução de hipoclorito de sódio. Agora, o que é importante? Que essa solução seja feita da maneira correta, senão a gente vai tacar água sanitária nas pessoas, né? Intoxicar. Então, o que é costume a gente fazer? Que eu até oriento vocês a fazerem. Chegou do mercado, chegou da feira, faz uma solução e higieniza todo mundo. Porque não dá também, todo dia na hora do almoço ou na hora da janta, ou eu quero comer uma fruta, lá vai eu fazer uma solução. Aí você não vence. Então, a melhor organização é, chegou da feira, chegou do mercado, já higieniza a galera toda, deixa todo mundo guardado, e aí a gente sabe, a gente não guarda sacola plástica dentro de geladeira. Vocês vão ver isso no a gente não guarda, porque você tá pegando a sujeira da rua e jogando dentro da sua geladeira. Né? Então, vocês vão ver isso numa disciplina de Administração e Unidade de Alimentação e Nutrição, UAN. Então, a gente não guarda sacola plástica na geladeira. Aquela gaveta de verdura, que geralmente é um monte de saco com casca de cebola e de alho, não é para ser assim, é para ser só uma gaveta com verdura sem saco, tá? Sem sacola. Então, tira tudo do saco, higieniza todo mundo, não precisa secar, que é outra coisa que a gente não faz, secar louça, a gente não seca louça. E deixa secando em temperatura ambiente lá fora, linda, depois é só guardar. Porque o pano pode estar sujo, você está tirando sujeira de uma louça e passando para outra. Tá? Então, a recomendação é não secar. Deixa secar, no caso das hortaliças, a gente pode guardar. E ela vai ficar ali refrigeradinha, bonitinha, conservando. Sim. Professora. Por que dizem que o pimentão verde é indigesto?
Indigesto? Tem gente Tem que fala, gente né? que sente. Com pimentão, pepino, melancia, o que mais? Mas isso é muito individual, Daniela. Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho problema com pimentão, pepino. Agora, melancia, eu penso, minha cabeça dói já. Nossa. Então, é muito individual. Cebola? É individual. Assim, não tem falar assim, tem uma coisa assim que causa. Vai muito de pessoa para pessoa. Professora, meu pai, ele fala que melancia, a malária da pessoa volta. A melancia o quê? Faz com que a malária. A malária volta. E ele fala que quando você não pode comer melancia quando você está com malária, recuperando que volta. Olha que interessante. Deve ter algum componente, alguma coisa na melancia. Mas eu acho que isso é coisa da cabeça dele. Não sei. Mas assim, os saberes populares antigos, quando a gente vai buscar a fundo, geralmente tem algum sentido, sabe? Alguns a gente ainda não esclareceu. Mas, tipo, de onde eles tiraram isso? Né? É interessante a gente pesquisar. Tem isso. Tanto que quando o meu malária, ele não deixou de consumir o melancia de fora. Tá vendo? Ele fala que é remoso. Remoso. Usa. Remoso, frio. Remoso, não come. Ele fala que quando ele come, eu não sei se é aquela quantidade que é muito cheia de água, né? Ela é pura água, né? Pois é, não sei se isso vai no fígado, porque ela fica no fígado, né? Você, sim. E ele dá uma má digestão. Não sei o quê. Quando você come a melancia, ela é difícil de digerir. Sim. E é engraçado também, né? Porque é água e fibra. Não é? Pois é. Interessante. Alguém me chamou aqui? Professora, o que é obstipar? Obstipar é prender o intestino. Então, quando está com diarreia, intestino solto, a gente precisa de uma dieta obstipante para prender, segurar. É o contrário de laxativo. Ah, entendi. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se vai sair ali. Esse site da TBCA é Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Ele é um site nacional, só que ele está em manutenção desde ontem. Na aula de ontem eu já não consegui usar, mas eu vou mostrar para vocês o endereço. Deixa eu ver se ele vai sair aqui. Não sai aqui na sala. Na aula que estiver funcionando o site, eu mostro para vocês certinho. É um site que vocês pesquisam o alimento e aí ele dá todas as características, caloria, proteínas, minerais, como se fosse uma tabela de composição de alimentos, tá? Eu vou trazer uma tabela para a gente manusear para mostrar para vocês como vocês buscam essas informações. Eu acho legal. Igual quando a gente compra, né, um alimento, aí vem no feijão, no suco, né, essas coisas. Isso, vem todos os alimentos, vem tudinho lá, tá? Deixa eu só Quando que ver. a gente aprende a olhar o rótulo, professora? Vai ser comigo. Já teve? Não, a gente Já vai olhar. teve? Não, a gente vai olhar ainda. Vai ser na aula. Sim. Na próxima aula, a gente vai falar de leite, derivados, carnes e temperos. Aí a gente tem a prova. Aí depois da prova, nós vamos falar de... Eu posso até mudar a ordem, se vocês quiserem. A gente pode ver rótulo. Aí a gente tem uma aula para ver Diet Light. Tem uma aula para falar de alimentos funcionais e compostos bioativos. E tem uma sobre alimentos orgânicos e transgênicos. Nas nossas aulas até acabar o semestre. Então, a gente ainda vai olhar o rótulo, tá? Na aula de rótulo, eu posso apresentar para vocês a tabela de composição de alimentos. Bem legal. Professora, Oi. aqueles café expresso daquelas maquininhas que estão bem famosas, eles têm muito açúcar também? Não, o expresso, quando você só tira da máquina e toma, tem 0 açúcar. 0 açúcar. Mas tem Agora... uns que tem gosto de adoçante, pelo menos aqui em casa a gente tem uma de 3 corações. Tem um gosto você assim. tá falando a cápsula. Isso. Tem que olhar na caixinha
se tem quais são os ingredientes, porque existem de vários sabores, tem uns que é cappuccino, tem uns que tem essência de avelã. Dá uma olhada na caixinha que vem as cápsulas, lá na lista de ingredientes. Qualquer coisa você tira uma foto e me manda. Eu te falo. Tá Mas bom, a gente tem que ver quais são os ingredientes que tem nela, tá? Mas esses daí sim, esses têm açúcar. Eu achei que era aquele expresso. Como é que fala aquele expresso, gente? Sem ser o de cápsula. Não. Você só bota o grão. É. Isso. Aquela não tem açúcar. Só o grão. Grão moído. Delícia. Deixa eu ver se alguém entrou aqui, gente, que eu não tinha feito, que eu estava na chamada. Adolfo, tá aí? Tá. Adolfo. Gente, chamada, avisa os colegas. Presente. Aline Mariane. Ah, é você? Eu ainda vou decorar o rostinho de vocês. Ana Carla. Ana Carla. Ana Carla estava aqui. Ana Clara. Ana Luísa. Presente. Ana Raila. Entrou? Acho que não. Andressa. Angélica. Não entrou. Carla. Carla estava aqui. Presente. Oi, Carla, obrigada. Daniela. Presente. Débora. Presente. Emily. Presente. Emily presente. Gabriela Rodrigues. Presente. Gabriela Agnes. Presente, professora. Gabriele Rodrigues Silva. Germany. Achei que eu tinha escutado a vozinha dela. Tá, não. Uli. Jéssica Assis. Jéssica Ramos. Presente. Conseguiu, Jéssica? Consegui. Camila. Presente. Cássio. A Lara tá aqui. Estou aqui. Laura Guimarães. Ela estava aqui na aula, eu acho. E a Laura Miranda? Estou aqui. Laura Miranda, né? É. Obrigada. Letícia Andrade. Presente. Letícia Caroline. Presente. Lucas. Lucas tá aqui. Maria Eduarda. Presente. Professora, a senhora falou Gabriele Rodrigues? Falei. Peraí. Estou aqui. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Professora, quem você já chamou pode sair? Pode sim. Ou você ainda vai dar algum recado? Tá bom, então. Mariana Rodrigues. Tá não, gente? Mariana Rosa. Presente. Michele. Micaele.
Presente, professora. Paulo, Presente. Poliana Martins. Não entrou. Rayane. Presente. Raíssa Caetano. Sara. Thaís. E Thiago. Presente. Professora, eu não sei se a Ana Carla ela chegou a falar, mas ela tinha me dito para avisar que se ela não respondesse é porque a internet dela estava ruim, tinha caído. Tá bom, obrigada. Ana Carla. Por nada. Gente, nenhuma dúvida, então? Dê uma olhadinha lá na semana 13, que eu já deixei para vocês a atividade, para não acumular, tá? Senão vai acumular com a semana de prova de vocês. Semana 13, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. A Gabriela quer falar alguma coisa? Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas da curiosidade mesmo, né? É que eu tô muito viciada em comer leite em pó com leite condensado. Isso não faz muito bem, não, né? É por açúcar também, né? O leite Entendi. condensado é só açúcar e o leite em pó tem muito açúcar também. Então, pode ser um alimento que que te cause ansiedade, agitação, te deixe mais desperta, agoniada, nervosa, pela alta Entendi. quantidade de açúcar. Tá bom. E eu posso trocar, tipo, o leite mesmo pelo leite em pó, porque eu não gosto de leite. Pode trocar. Na verdade, é até melhor. Porque ele tem menos conservante que o leite de caixinha, né? O leite em pó, ele é mais saudável, vamos dizer assim. Tem menos conservantes. Tem Tá bom. problema não. Tá bom? Obrigada, professora. Tchau, bom fim de semana. Para você também. Gente, obrigada pela aula. Semana que vem a gente volta, tá? Tchau, tchau. Tchau, boa noite.